Fala pessoal, pessoas lindas, maravilhosas, na graça do Senhor. Eu sou o pastor Christopher, estamos aqui para a nossa leitura diária da palavra do Senhor. A Bíblia é 365 dias, da qual nós lemos a porção do Antigo, a porção do Novo. Nós lemos um salmo, um trecho do salmo e também uma sabedoria. Uma porção diária de tudo que envolve a palavra de Deus dentro da sua estrutura. Coisas do Antigo, coisas do Novo Testamento, para que a gente tenha essa mescla dentro do nosso dia, para que Deus possa nos abençoar no nosso dia, para que possamos ter as respostas para o dia de hoje, ok? Por isso desafio você, vamos para a leitura de número 89. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, vamos para a nossa leitura de 89. Não vamos desanimar, vamos ficar firmes, ok? Para a glória do nosso Senhor Jesus. Fico feliz de você estar junto conosco. Importante nós lermos todos os dias, tem esses benefícios, você já perceberá isso. E quando nós terminarmos essa leitura, quando você terminar esses 365 dias, é importante que você recomece. Você pode fazer de outras formas também, ok? Deuteronômio 13, 1 a 15, 26. Surgiram entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro e eles prometerão sinais e milagres? Se os sinais ou milagres preditos acontecerem e as pessoas disserem, venham, vamos adorar outros deuses? Deuses que até então vocês não conheciam? Não deem ouvidos às palavras deles. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Obedeçam aos seus mandamentos, ouçam sua voz e sirvam-no e apeguem-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou do Egito. Uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem, vocês terão de executá-los. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se alguém os instigar secretamente, seja seu irmão, seu filho, sua filha, sua esposa querida ou seus amigos mais chegados e disser, vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou dos povos dos confins da terra, não ceda nem dê ouvidos, não tenha pena deles, não o poupe nem o proteja, execute-o. Dê o primeiro golpe e em seguida todo o povo participará da execução. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-los do Senhor, seu Deus, que os libertou da terra do Egito, do lugar de escravidão. Então todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês. Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhes dá e ouvirem dizer que homens perversos fizeram os habitantes da cidade se desviarem, dizendo, venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam. Examinem os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira e este ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e matem à espada todos os habitantes, todos os animais, destruindo-os completamente. Amontoem os despojos no meio da praça pública e queimem toda a cidade como oferta ao Senhor, seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre, jamais será reconstruída. Não guarde coisa alguma do despojo que foi separado para destruição. Então o Senhor afastará a sua ira ardente e o tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará numa nação numerosa, como prometeu sob juramento e seus antepassados.
O Senhor, seu Deus, só será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Uma vez que vocês são filhos do Senhor, seu Deus, não se cortem, não raspem o cabelo acima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus, e Ele os escolheu dentre todas as nações da terra para serem sua propriedade especial. Não comam animais detestáveis, cerimonialmente impuros. Não são esses os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o íbex e antílope e a ovelha montês. Vocês podem comer qualquer animais... aqui diz que podem, tá? Vocês podem comer qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que ruminem, mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. Não comam, portanto, o camelo, nem a lebre, nem o coelho silvestre. Eles ruminam, mas não têm os cascos divididos, de modo que são impuros para vocês. Também não comam o porco, pois, embora tenha os cascos divididos, não rumina e, portanto, é impuro para vocês. Não comam a carne desses animais, nem toquem em seu cadáver. De todos os animais que vivem nas águas, vocês podem comer qualquer um que tenha barbatanas e escamas. Não comam, porém, animais que vivem nas águas, que não têm barbatanas e escamas. Eles são impuros para vocês. Vocês podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Essas são as criaturas voadoras que vocês não podem comer: o abutre folveiro, o abutre barbudo e o abutre fusco, o milhafre, o falcão e todas as espécies de condores, todas as espécies de corvos, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, o cormorão, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Todos os insetos alados que rastejam pelo chão são impuros para vocês, de modo que não podem comê-los. Contudo, podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Não comam animal algum que tenha morrido de causas naturais. Podem dá-lo a um estrangeiro que vive em sua cidade ou vendê-lo a outro estrangeiro. Vocês mesmos, porém, não o comerão, pois são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. Separe o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar do Senhor, seu Deus. Ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome, e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, de vinho, azeite, vinho novo e azeite, dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso aprenderão a sempre temer o Senhor. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, vendam a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos, coloque o dinheiro numa bolsa e leve-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem: bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegrem-se com a sua família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma da terra por herança entre vocês. É interessante, né, que nós vemos aqui que os levitas, eles devem ser sustentados pelo povo, com as ofertas.
É mais ou menos o princípio de pessoas que trabalham na igreja, pastores e líderes. É assim, é o princípio, não é uma regra, mas é um princípio que pode ser feito para que assim possa ser desenvolvido todo esse trabalho, esse incentivo, né, e haver pessoas que estão dedicadas ao ministério, dedicadas para auxiliar as pessoas na sua caminhada de vida cristã. Ok? Sim, é um paralelo que nós podemos entender aqui. Continuando o versículo 28. Ao final de cada 3 anos, leve todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entreguem o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma da terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros que vivem entre vocês, aos órfãos, às viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor seu Deus os abençoará em todo o seu trabalho. Ao final de cada 7 anos, cancelem as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito um empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizeram a irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou de seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para liberá-los das dívidas. Essa liberação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor seu Deus os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Receberão essa bênção se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor seu Deus e cumprir todos esses mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor seu Deus os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Se, contudo, houver algum israelita pobre em sua cidade, quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para ele. Ao contrário, sejam generosos e emprestem-lhe o que for necessário. Não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano de cancelamento das dívidas está próximo. Se vocês se recusarem a fornecer um empréstimo à pessoa necessitada, clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo que fizerem. Sempre haverá pobres na terra. Por isso ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados da sua terra. Se um irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e lhes dê de despedida um presente de animais e de rebanho, dos cereais de sua eira e do vinho de sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco de fartura com a qual o Senhor seu Deus o abençoou. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito e o Senhor seu Deus o libertou. Por isso lhes dou esta ordem. O Senhor já no Antigo Testamento ensinando, gente, literalmente, faça o bem não importa quem, e cuidar daqueles que fazem parte junto com você, estão no seu meio. Isso dá para trazer um ensinamento legal para a igreja. Mas se por estar bem com você e amar você e sua família, o servo disser, não quero ir embora, você pegará um furador e furará a porta da orelha dele contra a... Vamos lá. Não quero ir embora. Você pegará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com as escravas. Quando libertar seu escravo, não considere isto uma grande perda. Lembre-se de que por 6 anos ele lhe prestará serviço equivalente
a 2 vezes o salário dos empregados contratados, e o Senhor seu Deus o abençoará em tudo o que você fizer. Separe para o Senhor seu Deus os machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Não use a primeira cria do gado para trabalhar no campo, e não tosquiem a primeira cria das ovelhas. Em vez disso, a cada ano, comam esses animais com sua família na presença do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher. Mas se essas primeiras crias tiver algum defeito e se o animal for manco, cego ou tiver algum outro problema, não o sacrifiquem ao Senhor seu Deus, como um animal na cidade em que morarem. Qualquer pessoa poderá comê-los, esteja cerimonialmente puro ou impuro. Assim como qualquer um pode comer uma gazela ou um veado, não comam, porém, o sangue dos animais, derramem-no no chão como se fosse água. Hoje está mais extensa a leitura. Vamos lá. Lucas 8:49 a 6. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por detrás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus então disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curado de imediato. Então ele disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Então Jesus ainda falava com a mulher. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: Parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: Menina, levante-se. Naquele mesmo instante, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu, dizendo: Não levem coisa alguma em sua jornada, não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa, até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Maravilhoso isso. Imagine uma caminhada com Jesus e ver grandes coisas acontecendo. Não tinha como os discípulos negarem essa fé, por isso que nós temos o Evangelho até hoje, por causa deles, porque eles insistiram e foram até mortos por causa desse Evangelho, pois experimentaram a remissão de seus pecados e experimentaram grandes coisas pelo Senhor.
Salmo 71, de 1 a 24. Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me e resgata-me, pois tu és justo. Inclina teu ouvido para me escutar e livra-me. Se minha rocha de refúgio, onde sempre posso me esconder. Dá ordem para que eu seja liberto, pois é minha rocha e minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, do poder dos perversos, das garras dos opressores cruéis. Só tu, Senhor, és minha esperança. Confio em ti, Senhor, desde a infância. Sim, de ti dependo desde meu nascimento. Cuidas de mim desde o ventre da minha mãe. Sempre te louvarei. Minha vida é exemplo para muitos, pois tens sido minha força e meu refúgio. Por isso não deixo de te louvar o dia todo, declaro tua glória. Não me rejeites agora em minha velhice, não me abandones quando me faltam as forças. Pois meus inimigos falam contra mim, juntos planejam me matar. Dizem, Deus o abandonou, vamos persegui-lo e prendê-lo, pois agora ninguém o livrará. Ó Deus, não permaneças distante, vem depressa me socorrer, meu Deus. Traz vergonha e destruição sobre meus acusadores, cobre de vergonha e humilhação os que desejam me prejudicar. Eu, porém, continuarei a esperar em ti e te louvarei cada vez mais. Falarei a todos da sua justiça, o dia todo anunciarei tua salvação, embora não seja habilidoso com as palavras. Louvarei teus feitos poderosos, Senhor soberano, contarei a todos que somente tu és justo. Ó Deus, desde a infância me tens ensinado e até hoje anuncio tuas maravilhas. Não me abandones, ó Deus. Agora que estou velho, de cabelos brancos, deixe-me proclamar tua força a esta nova geração, teu poder de todos que vierem depois de mim. Tua justiça, ó Deus, chega até os mais altos céus. Tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Permitiste que eu passasse por muito sofrimento, mas ainda restaurarás minha vida e me farás subir das profundezas da terra. Tu me darás ainda mais honra e voltarás a me confortar. Então te louvarei com instrumentos de corda, pois és fiel às tuas promessas, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com harpa, ó Santo de Israel. Darei gritos de alegria e cantarei louvores a ti, pois tu me resgataste. Anunciarei a todos teus feitos de justiça, pois foram envergonhados e humilhados todos que tentaram me prejudicar. Provérbios 12, 5, 7. Os planos dos justos são corretos, mas os conselhos dos perversos são traiçoeiros. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas a palavra dos justos salva vidas. Os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. Findamos a leitura de número 89. Amanhã temos 90 e assim mais 10 dias. 100 dias. 100 dias. E vamos ver o que a gente faz. Numa dessa, uma mudança no cenário, sei lá. Vamos pensar em algo, né? Mas o importante não é isso. O importante é que possamos estar firmes na leitura da palavra de Deus. Vamos lá, firmes mais 10 dias e finalizamos 100 dias. 100 dias. Ok? Eu sou o pastor Christopher, que bom que você está aqui. Assine o canal, ative o sininho para não perder todos os vídeos que são postados aqui. E também compartilhe com seus amigos para caminhar junto conosco na leitura da palavra todos os dias. Para que assim possamos ser transformados todos os dias. Deus abençoe você. Eu espero você no dia de amanhã.